Olá, pessoal, como é que vocês estão, gente? Beleza? Então, hoje nós vamos falar a respeito de. Vamos dar continuação à nossa matéria, vamos dar continuação à nossa matéria de História da Arte. E hoje nós vamos falar a respeito de duas correntes artísticas contemporâneas entre si, que são o neoclassicismo e o romantismo, tá, pessoal? Neoclassicismo e romantismo, duas correntes que se sucederam ao barroco. Até é interessante a gente explicar que o barroco, ele, na realidade, foi seguido por uma variação de barroco conhecida como rococó. Tem autor que considera o rococó apenas uma parte do barroco, né? E tem autor que considera o rococó como sendo um estilo único, né? Um estilo próprio. Seja lá como for, o rococó se destina principalmente à arte decorativa, né? O rococó foi muito consumido pelas monarquias absolutistas em seu auge, né? Ou pelo menos pelas monarquias absolutistas ali entre o final do século XIX, entre o final do século XVII, pelos idos de 1690 até mais ou menos 80, ao longo de mais ou menos 80 anos, né? O rococó ele se estende até mais ou menos os idos de 1750, 1760, tá, pessoal? Mas, então, o rococó é destinado principalmente, consumido principalmente por grandes monarcas absolutistas ali no início do século XVIII, né? Então você tem ali pinturas, grandes pinturas, belas pinturas, com um quê do barroco, mas abrindo mão dos formatos em espiral, dos formatos contorcidos ali em espiral. Então, nós temos algumas variações. Eu digo a vocês, seria muito difícil perguntarem para vocês a respeito, aí compare barroco com rococó, que realmente não é, por favor, duas imagens, uma barroca e outra rococó, tá? Realmente seria bastante complicado você fazer essa, um leigo fazer essa comparação. Agora, quando em meados do século XVIII nós vamos observar aí o aparecimento do iluminismo, o iluminismo, na sua postura racionalista, cientificista, né? O iluminismo ele vai acabar influenciando, até por contestar o absolutismo monárquico, aquela forma de arte produzida tipicamente para consumo dos monarcas absolutistas, ela será rejeitada e haverá então o surgimento daquilo que nós chamamos de neoclássico. Tá? O neoclássico, obviamente, o próprio nome é uma referência à produção, é uma retomada da tradição das artes clássicas, das artes greco-romanas, certo, pessoal? Então, é isso aí. Tá? Haverá uma retomada na temática, na valorização da arte greco-romana, inclusive no material utilizado
na escultura, como vocês podem ver aí, as três musas romanas tradicionais, as chamadas três graças, que já tinham sido retratadas na obra do Renascimento. Então, o neoclássico, ele meio que resgata a tradição renascentista de resgatar a antiguidade clássica, né? Então, nós estamos voltando de novo àquele mesmo ponto, né? Voltando de volta ao mesmo ponto. Mas é isso aí, são as voltas que o mundo dá. O que hoje é moderno, amanhã é velho, depois de amanhã volta a ser moderno, né? A gente vê muito isso aí na moda, tá, pessoal? E aí, quais são as características básicas do modelo neoclássico? Formalismo e racionalismo. Racionalismo está rigorosamente associado ao pensamento iluminista e o formalismo, o academicismo, diz respeito ao apuro técnico, até porque eles têm como referência a arte renascentista, não é pouca coisa, tá, pessoal? A retomada ao estilo greco-romano, obviamente, isso não tem como a gente negar, né? A técnica apurada, o academicismo, acabei de falar para vocês, e no que diz respeito à influência do pensamento político de época, por se tratar de um período de contestação ao absolutismo, nós vamos ver aí a exaltação da democracia. Tá? A democracia passa a ser aí exaltada em contraposição à monarquia absolutista, tá, pessoal? Precisão nos contornos, sobriedade nos ornamentos, um colorido nas pinceladas, bastante cor, né? Então, vamos dar uma olhada aí nos exemplos da produção artística neoclássica, lembrando sempre que nós não estamos aqui batendo na tecla da literatura, porque vocês trabalham a literatura, então para nós o que interessa é mais o campo das artes plásticas. Aqui vocês têm a imagem das três graças, né? As três graças tendo ao seu lado um cupido. Notem a precisão formal, né? Notem a precisão no formato, nos detalhes aqui, que remete à precisão do Renascimento, né? Apesar de que o Renascimento, muito raramente, exibe nus femininos frontais, né? As partes baixas aqui, as pingolinhas pequenininhas, remetendo à tradição greco-romana, e os nus frontais, apesar de que nós temos aqui simplesmente a parte frontal oculta, como se nada existisse, né, pessoal? Então, mas não deixa de ser, isso aqui é obra de um escultor, não sei se é da Dinamarca ou da Noruega, tá? Thorvaldsen, é muito difícil pronunciar o nome do caboclo, tá, pessoal? Aqui, uma outra obra, tá? Daqui de um italiano, né? Acho que é Clementino o nome dele, Cavona Pio Clementino, acho que é isso mesmo, né? Aqui uma obra muito precisa, né? Notem o estilo muito puxado para as obras tradicionais. Olha aí o detalhe, né? O acabamento, uma curiosidade aqui, notem um reforço estrutural no braço, porque segurando o peso da espada, né? Você poderia ter a fratura sempre no mármore, mas é uma retomada à tradição das obras, tanto clássicas quanto renascentistas,
Aqui é Perseu com a cabeça da Medusa. Tá? Perseu, aqui vocês podem notar as cobrinhas, né, que saem aqui da cabeça da Medusa, é pequenininho, não é nenhuma sucuri saindo da cabeça da falecida Medusa, mas está aqui, né, Perseu tendo em mãos a cabeça decapitada da Medusa e aqui as cobrinhas, né, que saíam da cabeça desse demônio lá da antiguidade, né? Tão horrenda, aqui não está muito horrenda, né, pessoal? Tão horrenda ela era que quem a olhasse virava pedra, né? Perseu usou a imagem, usou a cabeça decapitada da Medusa para transformar o Kraken em pedra, né, pessoal? Então tá aí uma obra que estampa suas características neoclássicas, à medida em que você tem aqui a figura do herói mitológico grego com a cabeça da Medusa em mãos. Na pintura, pessoal, não tem para ninguém. Tem o Jacques-Louis David. Jacques-Louis David. O Jacques-Louis David, ele é um autor, é um monstro, tá? É um monstro. Ele é considerado o pincel da Revolução Francesa. Ele é considerado o grande autor da Revolução Francesa, né? Então, tá aí, né? Algumas de suas. Ele é o pintor oficial de Napoleão Bonaparte, né? Ele é o cara que vai produzir os principais quadros demonstrando Napoleão Bonaparte, mas também é responsável por uma série de pinturas remetendo a passagens tradicionais da história greco-romana, aqui a morte dos irmãos Curiáceos, né? É uma passagem da mitologia romana, quando os irmãos Horácios mataram os irmãos Curiáceos e depois mataram, o que sobrou, né? Porque morreram 2, foi 3, a batalha terminou com uma apertada vitória por 3-1, né? Sobrou eram 3 e 3, morreu 2 Horácios e 3 Curiáceos. E aí, quando o irmão olha para as irmãs, eles eram cunhados, tá? Isso é briga em família. Isso sai no programa do Datena. Quando ele viu as irmãs chorando a morte de seus maridos e desrespeitando a tradição familiar, ele foi lá e matou as próprias irmãs. Tá, pessoal? Então, no final do dia, nós tínhamos 7 cadáveres estendidos no chão. Tá? Outra obra muito famosa, sempre remetendo à antiguidade clássica, é a morte de Sócrates. Tá? A famosésima imagem de Sócrates condenado lá na eclésia grega por corromper a juventude. Sócrates foi obrigado a cometer suicídio tomando um venenoso chamado cicuta. Então está aí Sócrates bebendo cicuta, outra obra de arte neoclássica remetendo à cultura grega. Pessoal, mas espera lá que eu estou esquecendo aqui. Espera lá, eu vou rapidinho aqui. Nós temos nós temos também na arquitetura. Tá? Eu tô dando bobeira aqui em não mostrar para vocês. Está aqui, ó. Aqui. Eu estava esquecendo. Está aqui. O Panteão. O Panteão é o local onde está o túmulo de Napoleão, lá em Paris. O Panteão é uma obra tradicional, é um local de visitação muito intensa, é um local muito importante de visitação. Aqui, pelo jeito, estava passando por reformas. Aqui
o bicho não, aqui tá sem. É bom fazer mesmo, porque eles não cuidaram da Catedral de Notre Dame, viu no que deu. Tá? Então está aqui o Panteão, no seu estado maravilhoso, tá? O Panteão, aonde está guardado o túmulo de Napoleão Bonaparte, tá, pessoal? Mas lembra, a frente é exatamente um templo grego, tá? Nós temos também o Portão de Brandemburgo, em Berlim, que é uma reprodução de uma frente de um templo grego, uma mistura de templo grego com Arco do Triunfo, né, pessoal? Então, muita retomada de tradições clássicas. Paralelamente, no entanto, pessoal, o que nós vamos observar é o aparecimento, ao mesmo tempo, de um movimento que contesta o neoclassicismo, que é o romantismo. Eu não vou me alongar aqui no que diz respeito ao romantismo na literatura e suas três fases. Entendam que, para nós, o que interessa é o romantismo na pintura, nas artes plásticas. Os românticos, eles começaram Você vai ter uma geração de pessoas que começa a criticar o neoclassicismo, dizendo que ele era muito careta, que ele era muito apegado, ele era muito certinho. O neoclassicismo, ele vinha carregado de lições de moral, defendendo o politicamente correto, a democracia, né, valores iluministas. O romantismo se rebela contra isso, né? Os românticos, eles apelam muito mais à sensação do que ao sentimento do que à razão. Eles não estão preocupados com o coletivo, eles são individualistas. Eles não estão preocupados com a precisão científica, eles são subjetivos. Eles não estão preocupados com uma análise histórica precisa. Eles idealizam o passado. Sempre que dou aula falando de nazifascismo, a gente bate nessa tecla de que o nazifascismo ele bebe das águas do romantismo pelo seu nacionalismo. Vivia-se uma época de lutas por independências. A Itália tentando se libertar do domínio austríaco, a Alemanha buscando a sua unificação, a Bélgica querendo se libertar da Holanda, os espanhóis submetidos à ocupação napoleônica vão buscar aí os espanhóis vão tentar aí apelar para um nacionalismo exacerbado na medida em que estimularão a luta pela independência do controle francês, tá certo, pessoal? Então, sentimento exacerbado, eles são irracionalistas, tá? Então, um sentimentalismo exacerbado, uma valorização do passado tem a ver com essa idealização. Então, os países europeus, todos eles, muitos grandes artistas desse período, vão buscar na Idade Média e não na Antiguidade Clássica referências, por conta da valorização da guerra, a idealização da coragem, do sublime, aquilo, o homem indo e salvando a sua amada do dragão, aquela coisa medieval, do cavaleiro. Eles buscam resgatar essa tradição medieval do homem guerreiro sobre seu cavalo, tá, pessoal? Então, e tem também aqui no Brasil, qual que é a variação? No Brasil é o indianismo. Então, nós temos aquelas famosas obras lá
mostrando índios idealizados. Na literatura a gente tem, não vou entrar, né? O Guarani, né? A obra O Guarani, mas nós vamos ter uma série de obras de arte idealizando a figura de índios, né? Então, no Brasil, a questão da idealização, se nós não temos aqui, já que é muito nacionalista, nós não temos aqui uma tradição medieval, a gente vai no índio, tá certo, pessoal? Lembram da conexão entre fascismo e romantismo? Ou os fascistas brasileiros, os integralistas, vão resgatar a figura do índio como para que o Brasil possa ter um passado glorioso, né, pessoal? E aí não tem a ver com a nossa parte, isso vocês estudam em literatura, o famoso byronismo, né, por causa de Lord Byron lá, que bebia mais que um Opala 6 cilindros, que bebia mais que uma mistura de Tim Maia com Amy Winehouse, que fumava feito um desgraçado e que morre jovem e belo, né? Nós tivemos muito ideal, né? Aquilo que o cantor chamado Lobão falava, não, eu não quero viver 1000 anos a 10, eu quero viver 10 anos a 1000, cheirar, beber e fumar todas e morrer loucão aos 27 anos. A ideia é essa, morrer jovem, né, pessoal? Então, isso tem a ver com esse espírito romântico, né? E aí, as obras de arte mais famosas. Aqui, né, essa é com certeza a mais célebre, né? Pessoal, essa daqui é a liberdade guiando o povo, empunhando a bandeira da França, né? A população se rebelando contra o absolutismo monárquico, guiados por uma mulher de peito nu, né? Ela é a própria liberdade, né, pessoal? Então tá aí, Eugène Delacroix. Quem quiser ver o original vai ter que ir lá no Museu do Louvre, disputando espaço a cotoveladas com um bando de chinês. Na música, nós temos duas figuras monstruosas. Hitler era apaixonado por esse caboclo aí, Richard Wagner. Richard Wagner, toda a sua obra, tipo o Carlos Gomes, né? Tipo aquele famosão do período. Aí eu esqueci, eu vou passar vergonha aqui, né? Mas que remetem a um passado glorioso, né? Que pega lá a obra do Guarani e faz uma ópera, tá? Sobre um passado glorioso, tá? Então todo o trabalho dele, tá? É Cavalgada das Valquírias, O Anel dos Nibelungos, Siegfried, não sei o quê. Toda a obra desse cara é voltada para um passado medieval idealizado, glorificado. O Hitler amava loucamente Richard Wagner, tá? Por conta dessa coisa do passado idealizado medieval que eles compartilhavam. O Wagner também odiava judeus, tá, pessoal? E nesse sentido, o Hitler também curtia ele. Tá? Uma desgraça, tem uma grande, magnífica obra musical, mas as ideias, né? Infelizmente. Bom, Giuseppe Verdi, esse cara aqui, pessoal, ele tem uma obra de óperas lá do século XIX maravilhosa. Ele tem a Aida de Verdi. Ele tem, nossa, referências a antiguidade romana, a expansão romana faz referência ao Egito Antigo. Ele tem toda uma glorificação do passado italiano, né? Porque não é neoclássico, porque na Itália a glorificação é do passado idealizado. Então, normal, tá, pessoal? Então tá aí o grande Giuseppe Verdi, um exemplo da música nacionalista italiana, um exemplo da música nacionalista alemã. E se a gente for procurar, aqui no Brasil nós temos música nacionalista também, tá? Aqui, gente, olha, Joaquim Sorolla não é muito famoso, mas olha aqui, uma referência à revolta popular espanhola contra o domínio, contra a ocupação francesa
esse quadro aqui é o 2 de Maio, né, que tem uma rebelião lá brutal contra ao domínio francês. Então, o povão aqui, olha, as pessoas fortes, as pessoas velhos, mulheres, homens adultos, pessoas jovens se rebelando contra tropas francesas, é belíssimo, né? É a glorificação da guerra, né, pessoal? Aqui nós temos o grande Francesco Goya, né? Nosso Goya, que era o pintor oficial da família real espanhola, mas que ficou tão horrorizado com a guerra dentro da Espanha que acabou pintando sequências terríveis aqui também, o 2 de Maio, uma representação de Francisco Goya, essa mais famosa do que aquela anterior, aonde você tem aí o povão dando facada, até no cavalo, né? O cavalo está escapando de tomar facada, o pau comendo aqui, os caras... já foi, isso parece um árabe, sim, o Napoleão havia trazido tropas árabes do Egito, esses eram soldados chamados mamelucos, ele tinha inclusive um mameluco, um egípcio, que era membro de sua guarda pessoal, tá, pessoal? Então, tá aí uma série de referências artísticas. Nós vamos mostrar aqui, né? Hitler Cavaleiro, né? Hitler Cavaleiro medieval. Olha aí, a imagem mais clássica e impossível, né, pessoal? O Hitler, essa tá pequena, essa tá boa. Então tá aqui, ó, beleza, aqui o Hitler se fazendo representar como um cavaleiro medieval. Notem que aqui está estragado, porque quando o soldado norte-americano entrou na sala lá onde esse quadro estava, é um quadro imenso, ele catou uma faca e deu uma facada no rosto do Hitler, né, da figura do quadro. Então, a figura está danificada, mas notem que é uma referência a um passado medieval glorificado. O Hitler como um cavaleiro medieval. Tá certo, pessoal? Então, é aí um resumo, né, pessoal, dessa parte de história da arte. Eu espero que vocês gostem e, caso vocês apreciem o tema, vão e se aprofundem, porque é muito legal. Gente, um beijo a todos vocês. Até a nossa próxima aula.